Meu nome é Flora Maria, eu sou carioca, morando em São Lourenço há 30 anos e comecei a fazer artesanato lá no Rio ainda. Quando eu mudei para cá, eu encontrei numa loja uns cartões com flores secas e eu fiquei encantada. Talvez porque meu nome é Flora, eu sempre fui muito ligada com plantas, com flores. E eu resolvi fazer esses cartões. Foi difícil no início, eu não sabia, não tinha ideia nenhuma como secava as flores. E fui fazendo, foi dando certo, e aí eu vendia para lojas do Rio e daqui de São Lourenço também. E durante bastante tempo era esse o produto que eu fazia. Anos depois eu descobri, pesquisando na internet, que é uma técnica, né, chamada Oshibana, que você seca, né, a flor, a folha e faz o produto, os cartões ou quadros ou o que for. Mas com o passar do tempo as coisas vão mudando, né? E Minas tem uma coisa assim muito forte. Viajando para Tiradentes uma vez, que eu já conhecia, mas eu fui com outro olhar, porque como eu já fazia artesanato, eu estava com um olhar de artesã. E eu fiquei encantada com as coisas de lá, né, que eu vi por lá. O uso da chita, muita coisa com santos. E aí comecei a fazer também esses produtos. Na realidade, o artesanato, ele é assim, né? Ele vai, você vai, ele puxa você, ele leva você. Você vê uma coisa, vem uma inspiração, porque tudo a gente se inspira, e aí eu gosto sempre de citar uma pessoa muito especial na nossa vida, de artesã, que ela falou o seguinte: nós temos 5.000 anos de história para pesquisar, nós temos muita coisa que pode inspirar. Pode ser da família, alguém que faça algum produto, uma avó, a mãe, alguma coisa que você viu em alguma cidade, numa viagem, que foi o meu caso, no caso dessa parte mais da arte sacra, né? Porque o artesanato é assim, né? Ele vai mudando, porque eu lembro que quando eu vinha para cá, para São Lourenço, que eu era criança, o que tinha para vender aqui era basicamente bolsas de palha, de milho ou de bambu, e que todo mundo comprava, todo mundo levava para casa, porque era uma coisa daqui, que no Rio você não encontrava isso em qualquer lugar, né? E depois foi mudando, foi desenvolvendo, foi passando para um artesanato urbano, né? E que você usa, porque ninguém mora mais na roça, você não tem mais aquele produto, né? Aquela coisa que você colhe. E eu sempre achei interessante, mesmo sendo um artesanato mais urbano, que você pudesse ainda usar o material que você encontra, ou as coisas mais naturais, no caso as folhas, ou galhos, ou tronco, no caso das guirlandas, usando cipó, tronquinho que você encontra, né? Que eu acho que isso é legal, mantém uma certa raiz, mesmo não sendo aquele artesanato tão raiz assim, né? Já tendo uma carga da parte mais urbana, até produtos industrializados que você acaba incorporando no artesanato. O fato é que ser artesã é uma coisa muito legal. E eu outro dia preenchi uma ficha e a pessoa perguntou: qual é a sua profissão? Eu falei: artesã. E isso é muito legal. Como surgiu o caminho do artesanato? Bom, o caminho do artesanato é uma história longa, viu? E eu conto para todo mundo, isso daí já está bem conhecido. Um dia vendo o Globo Rural, que eu via todo domingo,
eu vi um lugar chamado Estrada Bonita, lá em Santa Catarina, onde o turista ele passeava, conhecia a casa das pessoas, dos moradores de lá, né? E cada um tinha alguma coisa para vender e para mostrar. E eu pensei, é isso que eu quero. Por quê? Eu não quero sair de casa, eu não quero ir para uma loja, eu quero ficar em casa fazendo as minhas coisas e as pessoas vêm e compram. Genial, essa ideia é muito boa. E assim, bom, mas eu sozinha não tinha como um caminho de uma pessoa só. E eu fiquei sabendo que perto de onde eu moro existiam pessoas, uma fazia queijo, a outra doce, e fui atrás delas e fui perguntando, tem mais alguém? Quem faz mais alguma coisa? Porque dentro dessa ideia não seria somente o artesanato, né, um produto artesanal, seria o doce, o queijo, qualquer coisa que a pessoa fabricasse, né? Foi assim que começou o caminho do artesanato rural, porque era um caminho rural, né? E assim ficou durante muito tempo. Com o passar do tempo, eu fui conhecendo artesãs que moravam na cidade, aí já não era mais rural. E essas artesãs foram participando. Depois de um tempo eu tirei o nome rural, que não tinha mais sentido, só eu praticamente que estava na parte rural. E ficou assim durante muito tempo. Eu esqueci de falar datas, né? Na realidade, esse vídeo que eu vi foi em 1995, novembro de 95, que surgiu a ideia. Início de 96, nós começamos com o caminho, né? Já com placas indicativas, porque a ideia era um roteiro, né? Pedimos autorização para colocar as placas, né? Os artesãos concordaram, porque o que eu dizia? A única coisa que vocês têm que fazer é receber o turista, né? A casa tem que estar arrumadinha e vocês têm seus produtos lá. Eu achei muito boa essa ideia, muito boa. Porém, não aparecia quase ninguém para visitar os artesãos, né? Meio frustrante, mas tudo bem, a gente continua. E assim foi, surgiram os outros artesãos no centro da cidade e o caminho foi caminhando, como eu costumo dizer. Antes da criação do caminho do artesanato, qual que era o espaço que os artesãos ocupavam na cidade de São Lourenço? Bom, existia a Ferarte, que existe até hoje, que é a associação mais antiga daqui de São Lourenço. O caminho do artesanato é quase da mesma idade, um pouquinho mais novo, né? E a Ferarte tinha as barraquinhas, tem ainda as barraquinhas no centro da cidade. Tinha uma outra associação também, a Arte Esperança, que também estava se movimentando. Nós tivemos várias reuniões conjuntas com eles, né? Mas o caminho do artesanato, a minha ideia não era expor em lugar nenhum, era o caminho na casa que o turista visitasse, o artesão na casa, né? Só que com o passar do tempo, bom, não é que só existisse isso de artesanato na cidade, sempre tem artesanato, mas o que eu fui aprendendo com as várias reuniões que a gente foi participando, eu e os outros artesãos, tanto o Sebrae, que sempre fez muito curso de capacitação, o Centro Cap, né? A Associação Comercial, o CDL, sempre deram muito apoio ao artesão, né? E a gente aprendeu que o artesão ele tem que estar unido, ele tem que estar em grupo para ele poder conseguir coisas, né? Um artesão sozinho, ele fica meio perdido. Ele muitas vezes não é chamado para participar de alguma coisa, de alguma atividade, porque ele não está organizado, né? Então, mas já existiam, sempre existiu gente fazendo artesanato, né? E aí, depois de um tempo, nós chegamos à conclusão que nós precisávamos ter um espaço físico, não bastava só ter a casa, né? E aí nós fomos
para uma loja na aldeia Vila Verde e ficamos ali durante 6 anos. Saímos dali, fomos para o Fonte Luminosa, ficamos 2 anos. E aí aconteceram coisas bem interessantes que mudou bastante a história do caminho do artesanato. Bom, e quais mudanças foram essas? Bom, vamos nós para a história. A Estrada Real tinha sido, esse projeto começou e São Lourenço estava incluído nesse roteiro. E eu pensei, bom, o caminho do artesanato tem que estar dentro da Estrada Real. E aí eu queria autorização para colocar a logomarca da Estrada Real nos folhetos, porque o caminho do artesanato, que era um roteiro, tinha um mapinha. E eu queria, que eu achei muito legal essa história da Estrada Real, né? E a gente fazia parte. E aí eu consegui autorização. Tudo bem, ótimo. Mas eu queria mais do que isso. Eu queria que a Estrada Real conhecesse o caminho do artesanato e divulgasse o caminho como um roteiro turístico, né, que é a essência do caminho. E aí comecei tentando, já existia internet, fala daqui, fala dali, tenta daqui, tenta dali, e finalmente eu consegui um contato com uma pessoa da Estrada Real, que é a querida Marina Simeão. Expliquei para ela a história do caminho, como é que era o roteiro. Nessa época nós já tínhamos a loja na aldeia Vila Verde. E aí a Marina me diz que eles acharam muito interessante e entraram em contato com o Ministério do Turismo, que viram que era uma coisa bem legal. E aí veio a Ana Zerbini, de Brasília, pelo Ministério do Turismo, a Marina Simeão pela Estrada Real e a Vera pelo Centro Cap. E aí eu recebi as 3 que vieram de Belo Horizonte e fizemos um roteiro pela Casa dos Artesãos. Foi muito legal, para o artesão e para elas também, porque cada casa que chegava era um produto diferente, era um local que a pessoa tinha e recebiam com um cafezinho, com um bolo, e tinha a história de cada artesão. Elas ficaram encantadas. Foi 1 dia e meio passeando por esse roteiro todo. Isso foi em março. Quando chegou em dezembro, a Ana Zerbini faz um contato e diz para a gente mandar um projeto, alguma coisa para o caminho do artesanato, né? E aí nós conseguimos, fizemos o projeto. Né? E qual era o objetivo? O objetivo era ter um lugar físico para o caminho do artesanato. Na Casa dos Artesãos, as visitas, como sempre, foram fraquinhas, nós tínhamos uma loja e seria uma coisa mais real, né? Um espaço mesmo do caminho. Deu muito trabalho, foram muitos espaços, foram muitos anos. Muita coisa foi acontecendo e nós finalmente conseguimos um espaço no mercado municipal, né, onde hoje tem a loja Casa, que não é uma loja, é uma casa, que também é casa do Papai Noel, do Caminho do Artesanato. E o Caminho do Artesanato, ele nessa evolução, que ele começou como Caminho do Artesanato Rural, depois ele foi para a cidade, e depois ele virou um centro cultural. Sim. Como é que foi esse processo e por que você sentiu que ele era esse centro cultural, que ele já era, né, esse centro cultural? Como é que foi esse processo? Sim, então, porque a gente recebe pessoas, né, e a gente percebe que as pessoas gostam de conhecer a história, de conhecer a história do produto, do artesão. Isso faz uma diferença grande, né? Então, além disso, nós percebemos que o espaço, que é um espaço muito bonito,
ele é propício para outras coisas, não só a venda do produto. Tanto é que o principal é o encantamento que as pessoas ficam quando chegam no lugar, né? Às vezes não compram artesanato, mas ficam encantadas com o lugar. E aí surgiu a ideia de também cursos e palestras e oficinas e reuniões festivas, né? Tudo isso enriquecendo o espaço, né? Sem falar no jardim, sem falar no espaço com plantas, com flores, né? Porque realmente o principal, eu falo sempre, o caminho do artesanato, apesar do nome artesanato, não é um lugar de vender produtos, é de mostrar uma forma diferente de viver as próprias artesãs, né? Sempre buscando criar alguma coisa diferente, sempre procurando, cada uma do seu jeito, um produto que tem alguma coisa a ver com a história delas ou da cidade, né? E isso é que faz a diferença, porque para mim, simplesmente uma loja para vender produto, para mim não teria sentido, não teria sentido. O principal é isso, é você toca as pessoas com as suas histórias, com o que você conta, né? Eu que sou faladeira, muito faladeira, gosto de contar histórias, conto histórias sobre São Lourenço, porque eu conheço muita coisa da cidade, de tantos anos que eu venho para cá, e muita gente não conhece, não sabe, e fica muito feliz de encontrar um lugar onde você possa ter essa troca, é uma troca. A gente aprende muito com os visitantes também, né? E eles saem agradecidos. E é muito engraçado, porque tem vezes que depois da gente ficar meia hora conversando, fazendo amizade, a gente viu que não vendeu nada. Não teve venda, não entrou dinheiro, mas o que nós recebemos foi muito grande, sabe? A amizade que nós já criamos com pessoas, né? E isso de poder mostrar uma outra face daquilo, né? Porque o produto com história, ele tem outro valor, não tem dúvida. É cultura. É cultura, é cultura. Então, artesanato é turismo e é cultura. Tudo isso caminha junto. Se não tiver junto, não está completo, não é legal, né? E como é que acontece o processo de criação do artesanato? Olha, na realidade, o artesanato, que a gente chama de artesanato hoje, ele começou como utilitário, né? O homem, o ser humano, ele começou fazendo objetos para uso dele, né? Na vida simples, do início dos tempos. E, em determinado momento, isso foi virando objeto de decoração. E em cada lugar, em cada povo, cada terra tem a sua inspiração. Eu acho que o artesanato, vamos dizer, raiz, ele é feito, a inspiração vem da natureza. Aliás, tudo na terra vem da natureza, né? Então, o que você tem em volta de você, você vai e pega. Se a pessoa é bem criativa, ela vai transformar um toco de madeira numa escultura maravilhosa, né? E assim as coisas vão, né? Mas a gente tem também essa inspiração, como eu já falei anteriormente, vem de coisas que a gente viu em algum lugar, né? E cada artesão tem uma história, né? Tem uns que a vida inteira a mãe, a avó trabalhou com palha de milho, outras palhas, e aí ela cresceu fazendo aquilo, né? A inspiração foi, não pode nem se dizer que é inspiração, é a realidade da vida dela é aquilo, né? E outros não, cada um vai caminhando de uma maneira.
esses cursos de capacitação que nós fizemos foram muito importantes. O grupo todo fez esses cursos, né, do Sebrae, do Centro Cap, que são cursos. E tem gente que perguntava assim, mas vocês aprendem a fazer artesanato? Eu falo, não, a gente não está fazendo um curso de fazer artesanato. A gente está fazendo cursos que fazem a gente pensar, abrir a mente e ir atrás da inspiração, né? Tanto é que uma das coisas, as primeiras palavras que todos eles falam é assim: o que tem na sua cidade? O que tem de marcante? Né? Seja de o alimento, ou tradições, ou o que tem? Vamos pensar nisso, né? E assim vai, né? Você vai desenvolvendo, né? Vai criando, vai pensando, como eu falei. Eu comecei a fazer esse tipo de artesanato com flores secas porque eu vi um cartão e fiquei encantada. Eu falei, eu quero fazer isso. E como eu moro num sítio, eu tenho matéria-prima ao meu dispor. Eu tive que aprender como secar o material. Com o tempo eu fui vendo que tem flores que mantêm a cor e outras não, perdem a cor, então não fica bonito, né? É uma pesquisa que leva tempo e você vai e chega numa conclusão, né? Depois, como eu falei, veio a ideia dessa parte de usar imagens de santos, usar chita, juta, que eu sempre gostei muito, que é uma coisa rústica, é uma coisa bem de campo, né? E aí vai o símbolo do caminho do artesanato, né? Que é a casinha. Porque como é que começou, como é que foi essa ideia do caminho do artesanato? Meu filho desenha. Eu falei, eu tenho que ter um símbolo. É uma casa, porque eu moro numa casa, né? E tem árvore, pode ter uma cerquinha ou não, e flores e plantas. Então, o símbolo do caminho do artesanato ficou sendo isso, a casa, porque a ideia era a visita na casa, né? Então você vai, e aí eu fui desenvolvendo em vários lugares, eu coloquei a casinha que aí vai mudando, a Fonte Vichy, que é um ponto turístico importante, aí você vai fazendo, né? E a inspiração, as guirlandas, eu amo guirlanda, eu sempre gostei demais de guirlanda. Inclusive, guirlanda é uma coisa que deve ser usada o ano inteiro, que guirlanda dá boas-vindas a quem chega na sua casa. No Brasil não tem tanto essa tradição, né? Então, e a guirlanda eu gosto de fazer com produtos que eu pego. Algumas coisas são industrializadas, sim, mas o legal é você poder fazer com o que tem na natureza. Então, a inspiração, eu acho que ela vem, né, de coisas que você viu, de histórias que você ouve. Por exemplo, tem um produto que não sou eu que faço, eu até já mostrei num vídeo isso. Nos tempos muito antigos, na década de 50, se fazia um brochinho que era em crochê, um chapéu, uma garrafinha e um copinho, né? Porque era típico, as pessoas vinham aqui para fazer tratamento com água mineral, então iam no parque. Se usava o chapéu por causa do sol, mas nem todos usavam, eu, por exemplo, não uso. Mas a garrafa, né, de água, o copinho, isso daí não tinha como não ter, né? Então, esse artesanato, que eu tenho um brochinho desses, que minha mãe deve ter comprado, eu acho assim uma preciosidade, porque é uma coisa de um tempo antigo, como se fazia, o que se valorizava naquela época, né? Hoje, não sei se as pessoas iam usar um brochinho com um chapéu e uma garrafinha, mas aquilo ali, para mim, ele é muito marcante, porque ele retrata um período, uma época, assim como as bolsas de palha. Todo mundo que vinha aqui comprava bolsas de palha para fazer compras lá no Rio e também cestas de bambu. Eu me lembro que o papai, por mais de uma vez, comprava e levava cheio de caqui, quando a gente vinha na época do caqui. Aquelas cestas de bambu, né, que levanta as duas partes. Então isso era o artesanato
bem característico daqui. Eu sou muito sonhadora, eu sonho que as coisas modernas, o mundo moderno, ele tem muita coisa boa. Eu não sou contra, amo a internet, tudo que ela proporciona, mas eu acho muito legal você manter coisas antigas. Você pode dar uma repaginada, você pode mudar um pouco, mas nunca esquecer aquela raiz, aquela tradição, né? Aquilo que um dia foi importante para alguém, foi sustento para muita gente, porque muita gente vendia aquele artesanato, era daquilo que eles viviam, né? Inclusive, aquela pontezinha ali em frente ao calçadão, na Venceslau Braz, as pessoas já armavam barraquinhas ali, é ali que elas vendiam. E eu me lembro de comprar, da minha mãe comprar as bolsas ali, naquele lugar. Inclusive, tinham umas que a palha era envolvida com celofane colorido, olha bem, para ficar uma bolsa colorida, né? Hoje em dia, não sei se isso seria valorizado, mas é importante ter esse registro. Isso era feito e naquele tempo era valorizado. Então, o artesanato, eu no folheto do Caminho do Artesanato, eu escrevi uma frase: a melhor lembrança que se pode levar de um lugar é a arte do seu povo. E o artesanato é isso, é a arte do povo, de qualquer lugar, de qualquer país, de qualquer cidade. Eu amo artesanato.